a gente falar de persuasão, para a gente falar de formas mais eficientes de se conectar com as pessoas de forma verdadeira, mas também trazendo relevância, dado que a gente viu que as pessoas estão com a atenção parcial, hoje a gente tem um novo perfil de cliente, a gente precisa entender o que o recorte geracional pode nos dizer a respeito de um público-alvo, da pessoa que está negociando com a gente do outro lado da mesa. Então, nessa aula, a gente vai falar especificamente de gerações. É muito comum a gente fazer um recorte para definir uma estratégia de marketing, para definir uma estratégia de abordagem ativa, baseada em perfis demográficos, baseada, por exemplo, qual é a região que eu vou atingir, que eu vou segmentar, onde essa pessoa reside. Então é um recorte geográfico praticamente. A gente às vezes fala até de a questão de faixa etária, né, gênero ou sexo das pessoas, para definir se um produto pode ou não ter mais aderência. Mas a gente leva muito pouco em consideração a questão geracional. Uma geração, muitas vezes, é definida pelo período em que uma pessoa nasce. Então, a janela de tempo em que ela nasce, muitas vezes, você consegue identificar qual é a geração a qual aquela pessoa pertence. Mas o mais importante de se analisar o recorte de uma geração não é o período em que ela nasce, mas principalmente, eu diria que o período em que ela se encontra ativamente na sociedade, que é um período onde ela está produtiva, que é um período onde ela está disposta a dar mais a opinião dela, é um período onde ela tem mais poder de consumo, é um período onde ela está protagonizando mais a relação dela com outras pessoas na sociedade. Então, a gente vai começar vendo a primeira geração, é a geração silenciosa, que é uma geração que nasceu e viveu ali um pouquinho ou até no entre-guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Só para recapitular, a Primeira Guerra Mundial começa em 1914, termina em 1919, e a Segunda Guerra Mundial começa ali 20 anos depois, em 1939, e termina em 1945. Essa janela de tempo, você pega uma população, né, principalmente falando de uma população masculina, ativamente, que está ali com força laboral, ou seja, que está trabalhando, que está produzindo, que está efetivamente conduzindo as questões políticas e econômicas, culturais, sociais, que o nosso mundo vive. Então, uma geração é basicamente isso. O mais importante é entender qual é o recorte das pessoas que estão mais influentes, mais produtivas, mais atuantes na sociedade e o que está envolvendo essas pessoas no quesito político-social, no quesito no quesito socioeconômico, no quesito cultural, no quesito histórico. Então, todos os fenômenos, como eu disse, socioculturais, socioeconômicos, político-econômicos, tudo isso vai estar envolvendo a forma que as pessoas enxergam o mundo. Coisas históricas que acontecem durante uma geração, sem sombra de dúvidas, marcam uma geração e moldam uma forma das pessoas pensarem parecido. Então é importante a gente entender. Voltando para a geração silenciosa, a gente vai entender o que essas pessoas viveram. Elas viveram um período muito bélico, onde a questão da sobrevivência era muito importante. E ela é conhecida como geração silenciosa porque é conhecida como aquela geração onde os pais quase que não tinham diálogo, relações mais íntimas com os filhos. Pelo contrário, era aquela coisa do pai, era aquela coisa bem patriarcal, né? Pai, às vezes, olhava na mesa de jantar para o filho alguma coisa, ele nem precisava falar nada, ele já dava um comunicado, ele já repreendia pelo olhar, por isso conhecida como geração silenciosa. E essa geração foi uma geração que teve que lidar com uma série de adversidades em função das guerras, esse período entre guerras que foi muito forte, trouxe N transformações para o nosso mundo, e ela dá origem à próxima geração, né, que é a geração dos baby boomers. Por quê? Para pensar. Eu estou nesse período entre guerras, ou seja, eu estou longe da minha casa. Se você pegar aí alguns filmes da Segunda Guerra Mundial, retratam muito bem isso. Não sei se você já chegou a ver que tem às vezes algumas cenas que você vê um soldado carregando uma foto no seu uniforme, nos seus pertences da mulher amada, né, ou da sua namorada, da sua esposa, algo nesse sentido. Mas eles estão distantes por um longo período de tempo. Então você para pensar, você fica anos longe de casa, longe das pessoas que você ama. Qual é a grande demanda reprimida que você tem? É um contato mais humanizado, mais caloroso. Então é muito comum que as pessoas, quando elas voltam da guerra, naturalmente elas já casavam, elas já encontravam com alguém, quando elas já tinham um grande amor, elas se casavam com essas pessoas. E aí você pensa, essa demanda reprimida faz com que esse contato humano gere uma explosão de filhos
E isso dá origem à próxima geração, que é a geração dos Baby Boomers. É uma geração que teve uma explosão de filhos. A geração dos Baby Boomers é uma galera que nasceu ali entre 45 e 64, 1964. Mas o mais importante não é necessariamente entender aonde eles nascem, mas aonde eles estão produtivos, ativos, com opinião formada, agindo, protagonizando na sociedade. E os Baby Boomers começaram a, primeiro, questionar muito essa cultura de guerras que seus pais, né, viveram muito forte. Então você começa a perceber alguns movimentos culturais, como o Woodstock. Explosão de filhos faz com que uma sociedade esteja mais inflada, e essa sociedade mais inflada faz com que as pessoas naturalmente tenham que competir mais por espaços. Então uma sala de aula com mais alunos, para eu me destacar enquanto aluno, eu tenho que me expor mais, saber me diferenciar mais em meio à multidão. E ao mesmo tempo eu tenho que aprender a usar de forma sustentável o coletivo. Então foi uma geração que nos trouxe muito essas duas evidências. E é uma geração que focou muito em relação de longo prazo, que entendia que se eu permanecer durante muito tempo, muitos anos, eu posso colher bons frutos. Então você vai perceber que normalmente é uma galera que costuma ficar muitos anos dentro das suas relações. Então uma galera que faz carreira numa empresa, por exemplo, e fica 20, 30 anos, sei lá, numa instituição, num banco, numa empresa, faz um concurso. Por quê? Porque estabilidade era sinônimo de sucesso para essa geração de Baby Boomer. E eles moldaram muito a forma como a gente enxerga o mundo. Essa questão da estabilidade, logo depois da guerra também você tem um período de ápice econômico, né? Então os países começam a se recuperar, então você tem abundância econômica, então você consegue trazer um pouco de estabilidade, de previsão, de certeza para essa geração, como a gente falou. Então hoje a gente está num mundo VICA, um mundo incerto, mas para essa geração o mundo era talvez um pouco menos incerto do que ele é hoje. Então essa geração aprendeu a lidar com longo prazo, a lidar com coletivo, ao mesmo tempo competir quando é necessário. E eles foram dando recado para gerações seguintes, principalmente para a geração X, que é a geração que vem logo depois, que invista em relações de longo prazo, vale a pena, fique muitos anos nos seus relacionamentos, porque isso você vai construir, solidificar, vai ter estabilidade, vai funcionar para você, você vai ter poder econômico, você vai poder adquirir. O way of life americano foi muito batido na geração de Baby Boomer, que é aquela coisa, aquela propaganda de margarina, né? Você tem seus filhos, cachorro, todo mundo feliz, acesso a poder de consumo, carro na garagem, casa própria ou hipotecada, e eles venderam muito essa visão de mundo. Na próxima aula eu vou explicar como é que essa sequência acontece com a geração X, geração Y e geração Z. Obrigado por ter ficado até aqui, já segue para o próximo link, te vejo lá.